Olá, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente no nome de Jesus. Queremos te agradecer pela sua participação, pela sua colaboração no nosso canal e pedimos a Deus que sempre esteja lhe conduzindo pelas veredas da justiça. O que são as veredas da justiça? São as orientações básicas e eficazes que Deus envia para o seu coração, para a sua vida. Portanto, que você possa estar sempre nos acompanhando nos vídeos e pondo em prática tudo aquilo que passamos para você, tudo aquilo que ensinamos a você através dessas mensagens bíblicas no nome de Jesus. Sem muita delonga, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco neste momento e eu peço a você que acompanhe literalmente esta mensagem. Se você não tiver uma Bíblia, você pode assistir esse vídeo posteriormente. Anota as referências bíblicas e vai pesquisar na internet. Ou se você não estiver com a sua Bíblia em mãos nesse momento, posteriormente você repete este vídeo assistindo e procura ver as referências bíblicas na sua Bíblia. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14 nos diz o seguinte: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e alcançando para o que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Muitas vezes a nossa vida espiritual é emocional, ou melhor, a nossa vida espiritual e emocional fica travada porque insistimos em olhar para trás, revendo os erros, lembrando de perdas, ficamos presos em mágoas ou até mesmo em vitórias passadas. Coisas que alcançamos, coisas que ganhamos, coisas que com nossos esforços chegamos a um determinado ponto da nossa vida para podermos prosseguir, mas que impedem, quer queira quer não, impedem-nos de avançar. Mas o chamado de Deus é claro: pare de olhar para trás. Quando a esposa de Ló olhou para trás, ela se transformou numa estátua de sal. Está registrado em Gênesis capítulo 19, versículo 26. Você vai ver toda a história quando Deus enviou uma mensagem para Ló dizendo que ia destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado dos homens e pediu que Ló saísse daquela terra com a sua família. E aí houve um entrave entre Ló e Deus. E Deus enviou os anjos, enviou 2 anjos em forma humana para poder tirar Ló e a família dele de Sodoma e Gomorra. E na saída de casa, foram orientados a não olhar para trás. Fujam, sigam para frente, corram o máximo possível, saiam daqui, não olhem para trás. A mulher de Ló, como estava muito apegada aos seus bens materiais, à sua casa, talvez ela tivesse guardado lá alguma coisa de valor, joias, enfim. Ela sempre presa às coisas humanas, acabou por olhar para trás. E aí, imediatamente, Deus a transformou numa estátua de sal. Ló e seus filhos fugiram. A ordem de Deus foi não olhar, foi fugir daquele local e Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Porém, a mulher de Ló desobedeceu, olhou para trás, ficou apegada aos bens materiais e acabou que sofrendo as consequências. O passado dela prendeu e impediu de viver o futuro que Deus estava preparado. Por isso que Deus estava preparando. Por isso que ela virou uma estátua de sal. E o que ocorreu? Da mesma forma, se continuarmos voltando os olhos para aquilo que já passou, perderemos a visão daquilo que está diante de nós. Paulo nos ensina a viver com os olhos no alvo.
O passado não define quem somos, ele serve de aprendizado, mas não de prisão. Ou seja, você vai apenas pegar do seu passado as coisas que podem agregar valores à sua vida, os exemplos, coisas com as quais você aprendeu alguma lição e seguir adiante. Não ficar retornando o seu pensamento, a sua visão para o passado. O que passou, passou. Agora é daqui para frente. Nós nos apegamos com algumas situações que temos que prestar bastante atenção. Talvez Deus tenha algo melhor para nós, para nos entregar, para nos abençoar, e só ainda não nos entregou porque estamos presos em alguma coisa do passado. E por isso, o passado acaba nos aprisionando, nos prendendo, e não larga de hipótese alguma, salvo se tomarmos a decisão, a iniciativa de avançarmos. Em Cristo somos novas criaturas. Está registrado em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E novas criaturas caminham para frente. O princípio espiritual disso aí é olhar para trás, rouba a esperança do futuro. Olhar para frente fortalece a fé no Deus que conduz. E podemos aplicar isso, fazer na prática em nossas vidas. Se houver culpas, entregue a Deus, porque em Cristo você já foi perdoado. Mas que culpas são essas, pastor? Coisas que você cometeu no passado. Algum delito, alguma infração, algum pecado, algo que tenha prendido a sua história lá atrás. Se você perceber que são coisas que você precisa conversar com Deus para zerar, limpar da sua ficha espiritual, conversa com Deus, pede a Ele perdão, peça para que Ele delete esse seu débito e segue adiante. Se houver mágoas, libere perdão, siga em paz. Muitas vezes as pessoas se prendem muito a sentimentos. Ah, porque fulano falou assim comigo, me deixou magoado, me deixou entristecido, fiquei com raiva da pessoa. A Bíblia manda que a gente perdoe. Retire essa mágoa do seu coração. Se desprenda dessas coisas ruins que ficaram lá no passado, para que Deus possa lhe abençoar e você seguir em frente, para que você possa ser abençoado cada vez mais do seu presente para o seu futuro. E se você ficar guardando mágoa, ódio, rancor, tristeza, você vai ficar preso lá atrás. Você não vai conseguir dar sequência à sua vida. E isso é muito ruim. Isso é péssimo para a nossa vida. Portanto, se alguém lhe magoou, se alguém lhe feriu, perdoe. Ah, mas não foi eu quem errou, foi aquela pessoa, foi fulano de tal que falou mal de mim. A Bíblia diz que é para você perdoar. Você tem que perdoar. E outra, além de perdoar, orar pelos seus inimigos. Orar pelaquela pessoa que lhe fez mal, que lhe causou mal, que lhe deixou magoado, entristecido. Ore, perdoe, entregue nas mãos de Deus, peça para que Deus trabalhe na mente e no coração daquela pessoa, para que aquela pessoa reconheça que ela falhou com você e lhe procure para lhe pedir perdão também, para que a paz possa voltar a reinar entre vocês. É muito importante esse procedimento. Se houver saudades de um tempo que não volta, agradeça a Deus pelo que viveu e esteja pronto para o novo que Ele tem. Ah, aquela coisa excelente que me aconteceu, eu queria que acontecesse novamente. Aconteceu? Já foi. Se retornar a acontecer, foi porque Deus permitiu. Mas do contrário, não fique insistindo para que as coisas voltem. Você já passou por aquela fase, já passou por aquela alegria, já sentiu aquela felicidade naquele momento e segue adiante. Tem coisas maiores, tem coisas melhores, tem coisas mais surpreendentes para a sua vida lá na frente. E Deus prepara o seu futuro com grande poder e glória, que você vai se alegrar tão maravilhosamente que você não vai nem lembrar do que você sentiu lá no passado. Por mais excelente que tenha sido, passou, ficou na saudade, aquela doce e excelente lembrança. Mas a vida tem que seguir. Não fique olhando para trás, não fique preso ao passado, segue adiante. E se você não conseguir,
tocar a sua vida para frente porque ainda está aprisionado com alguma coisa lá do passado, ore ao Senhor. Peça para Ele lhe ajudar a não viver preso no seu passado. Tirar de dentro de você todo o peso, toda a lembrança que impede de avançar. Peça para prosseguir para o alvo que o Senhor tem para você. Renova os seus olhos para enxergar o futuro e preparar e fortalecer a sua fé para caminhar em direção ao propósito de Deus. Tudo isso você apresenta ao nosso Senhor e Ele vai trabalhar poderosamente na sua vida. E você vai ver que o que passou, passou. Foram coisas boas, foram coisas agradáveis, foram excelentes. Amém, glória a Deus. Você sentiu aquele prazer, aquela alegria, ficou na saudade, mas segue a sua vida. Se foi coisa ruim, procure retirar de dentro do seu coração. Procure limpar da sua mente. Procure deletar da sua vida essas coisas negativas que ficam lhe prendendo ao passado. E creia no poder de Deus. Creia, tenha fé e acredite que dias melhores virão. E o seu futuro já está nas mãos de Deus. Deus já está no seu futuro, preparando coisas grandiosas, surpreendentes para a sua vida. Você vai ver que as bênçãos que estão lá na frente vão ser bem maiores do que as que você recebeu lá atrás. A alegria, a felicidade que você vai sentir lá na frente vai ser bem melhor e vão ser a substituição das tristezas, das desilusões, das decepções, do fracasso, das coisas negativas que ficaram lá atrás. Não fique olhando pelo retrovisor da vida as coisas que passaram. O que passou, passou. Olha agora para frente. Olhe para o autor e consumador da nossa fé, Deus. Olhe para o monte de onde vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Entrega teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, entrega a tua mente e o teu coração, os teus desejos, os teus anseios, as tuas necessidades nas mãos de Deus. Confie nele e poderosamente Ele vai trabalhar para poder lhe abençoar no nome de Jesus Cristo. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me encontro com essa pessoa neste exato momento, orando a Ti, apresentando, meu Deus, a nossa vida por completo. Que a nossa mente, que o nosso coração, que os nossos olhos estejam voltados apenas para frente, para Ti, prosseguindo para o alvo que é o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. E tudo o que ficou para trás, por mais que tenha sido coisas boas e agradáveis, mas são passado. Que o nosso passado não nos aprisione, que não fiquemos presos ao passado, porque o Senhor é o nosso presente e o Senhor é o nosso futuro. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Assim diz as tuas santas escrituras. Pai amado, Pai querido, eu te peço, no nome de Jesus, que o Senhor possa tocar na mente e no coração, na vida desta pessoa que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que está orando justamente conosco, juntamente conosco neste momento, Pai. Que o Senhor possa estender as tuas potentes mãos sobre a família dela, visitando o lar dela, derramando bênçãos sem medidas, poderosamente no nome de Jesus Cristo. E que o teu poder, que a tua glória, a tua graça e a tua unção prevaleçam na vida desta pessoa, Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus eterno, Deus querido, eu te louvo pela tua presença em nossa vida, pelo teu ser em nossa vida. Te louvamos, meu Pai, pela vida do teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos alcançar com a perfeita salvação. Nós te louvamos, meu Deus, pelo teu Espírito Santo Consolador, que foi deixado aqui conosco pelo teu Filho Jesus Cristo, para nos consolar, para nos guiar, para nos acalentar, para nos instruir pelo caminho o qual devemos andar. Te pedimos que o Senhor possa acampar os teus anjos ao nosso redor, nos livrando e nos guardando de todos os males. E que o teu poder, a tua glória, a tua graça e a tua unção prevaleça sobre nossas vidas no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina não só hoje, mas eternamente. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito Santo possa lhe conduzir pelas veredas da justiça. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, ative o sininho para receber notificações de novas mensagens.
Divulgue o Evangelho do Senhor, proclame o reino de Deus às pessoas que você conhece, e assim nós estaremos espalhando para a frente, para o futuro, todo o bem que o Senhor Deus traz para a nossa vida. Deixo para você a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.